Reprodução e ciclo menstrual. Esse é o tema da nossa aula de hoje, que fica na página 49, à página 57. A formação de um novo ser vivo ocorre pelo processo de reprodução. No interior das células existe o que chamamos de material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. É nele que estão as informações genéticas que são passadas aos descendentes, dando continuidade à espécie. A reprodução é fundamental para a manutenção da espécie. E existem dois tipos de reprodução: assexuada e sexuada. A reprodução assexuada gera indivíduos geneticamente idênticos. Existem vários tipos de reprodução assexuada: a bipartição, a gemulação, a divisão múltipla, a multiplicação vegetativa, a partenogênese, a esporulação, a fragmentação. Todas essas, os descendentes são clones idênticos. Já na reprodução sexuada, para que haja reprodução sexuada, é necessário que ocorra a união de duas células reprodutoras para que haja a fecundação, ou seja, a junção de um ovócito e um espermatozoide. O ovócito, ele é popularmente conhecido como óvulo. Então, na união do ovócito com o espermatozoide, acontece a fecundação. E nisso vai resultar no ovo. Então, a maioria dos animais é dioico, ou seja, os sexos são separados. O sexo masculino produz espermatozoide e o feminino produz ovócitos. Durante a reprodução desses animais ocorre encontro de gametas. Aí acontece a fecundação, que pode acontecer dentro, que é chamada de fecundação interna, ou fora, que é a fecundação externa, fora do corpo do animal. Nos animais cuja fecundação é interna, o desenvolvimento do embrião depende do animal ser ovíparo, ovovíparo ou vivíparo. Os animais ovíparos põem ovos e o desenvolvimento do embrião ocorre fora do corpo materno. Nos animais ovovíparos, o ovo é retido no corpo materno até a eclosão. Depois, os filhotes são liberados. Os embriões nutrem-se de reservas nutritivas presentes no ovo. Já nos animais vivíparos, não existe o ovo. O embrião nutre-se diretamente da mãe. O desenvolvimento do embrião ocorre principalmente dentro do corpo da fêmea. Esse é o tipo de desenvolvimento que ocorre nos seres humanos. Já na reprodução dos animais, após a fecundação, forma-se a célula ovo ou zigoto, independente, qualquer animal humano ou animal propriamente dito. Então, a fecundação forma-se a célula ovo ou zigoto, que é diploide. A mulher geralmente libera apenas um ovócito. Mais tarde nós vamos aprender o que é diploide e haploide, tá? Então, apenas um ovócito, enquanto o homem libera milhares de espermatozoides. Os homens liberam os espermatozoides na ejaculação, porém, nas mulheres, a liberação do ovócito não está relacionada ao estímulo sexual, mas sim a uma interação hormonal a cada ciclo menstrual. A cada ciclo menstrual, o ovócito 2 é liberado pelos ovários e entra na tuba uterina, como nós vimos aqui nessa ilustração. Entra na tuba uterina, onde ocorre a fecundação. Não ocorrendo a fecundação, o ovócito degenera. Dos milhares de espermatozoides que são liberados, apenas um fecunda o ovócito 2. No início, o zigoto é uma única célula, que se divide por mitose, dando origem ao embrião. Alguns dias após a fecundação, o embrião chega ao útero e se implanta na parede uterina. Esse processo é chamado de nidação. Dentro do ovário, cada ovócito é envolvido por células, formando o folículo ovariano. O hormônio folículo estimulante, o FSH, é secretado pela hipófise. Ele provoca o crescimento dos folículos dos ovários, que produzem estrogênio, que é um hormônio feminino, entre duas menstruações.
Os folículos crescem e se rompem. Dos milhares de ovócitos produzidos, a mulher elimina de 300 a 400 da puberdade até a menopausa. O ciclo menstrual é o nome dado às modificações sofridas pelo útero a cada 28 dias, aproximadamente. Essas modificações, elas possibilitam ao útero receber um embrião. Durante o ciclo menstrual, ocorre a maturação do ovócito e a preparação do útero para recebimento do embrião. Por volta do 14º dia do ciclo ocorre a ovulação, ou seja, o ovócito é liberado dos ovários e segue para as tubas uterinas. Nos dias próximos à ovulação, a mulher encontra-se no período fértil, ou seja, período no qual há mais chance de acontecer uma gravidez se a mulher tiver relação sexual sem proteção. Não ocorrendo a fecundação, o ovócito degenera e parte da parede do útero se desprende, sendo expelida junto com o sangue, proveniente do rompimento dos vasos sanguíneos, produzindo a menstruação. O primeiro dia da menstruação é visto como o primeiro dia do ciclo menstrual. A sua duração varia de mulher para mulher. Normalmente, dura em média 28 dias o ciclo menstrual. Os métodos contraceptivos, existem vários tipos de métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, que é o método de barreira, os hormonais, os cirúrgicos e os endosceptivos. Os métodos anticoncepcionais de barreira são a camisinha, o diafragma. Camisinha tem a feminina, tem a masculina, né? O diafragma, que é um método contraceptivo de barreira, né? Ele consiste em uma pequena capa de silicone que é colocada na vagina antes da relação sexual. Nós temos também o método de anticoncepcionais hormonais, que são as pílulas. Os métodos anticoncepcionais cirúrgicos, que é a ligadura das tubas uterinas, as vasectomias, que é feita no homem. E também tem os métodos anticoncepcionais endosceptivos, que esses métodos ele impede que o óvulo fecundado se implante no útero. O dispositivo intrauterino, que é o DIU, é o método mais utilizado. Ele consiste em uma peça de cobre ou plástico introduzido no útero de uma mulher pelo médico. O DIU pode permanecer de 5 a 10 anos no corpo da mulher. Essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima.